Fiber Sensing foi fundada em abril de 2004 por um conjunto de 5 pessoas, provenientes fundamentalmente do INESC Porto, e por isso somos uma spin-off tecnológica, e também por pessoas com experiência na área de aquisição de dados. Fiber Sensing é uma empresa focada no produto, que fabrica sensores, unidades de medição e software, com o objetivo de fazer monitorização estrutural. Uma das principais inovações da Fiber Sensing foi o seu financiamento. Ao contrário de outras empresas que fazem spin-off à custa de um projeto, a Fiber Sensing decidiu ser um spin-off à custa de um mercado. E, contrariando aquilo que é a tendência natural nestas criações de empresas, em que um grupo de pessoas se agarra a um projeto e a partir daí vai atrás de outros projetos iguais, nós partimos de um know-how, que era a tecnologia de redes de break, que permitia fazer este tipo de sensores, e de outra parte muito importante, que é a existência e o conhecimento do mercado. Juntámos as duas num plano de negócios e fomos atrás de financiamento, de dinheiro vivo, atrás de capital de risco. E foi isso que nos permitiu, somente em 2 anos e alguns meses, que é a idade que temos agora, ter uma família de mais de 20 produtos fabricados, ou, começando desde o início, desenhados, testados e fabricados pela própria Fiber Sensing. Por ser uma empresa de produtos, houve o cuidado, desde o início de definição do plano de marketing da Fiber Sensing, em posicioná-los de acordo com as aplicações do cliente. E os nossos clientes-alvo são a indústria da construção, a indústria aeronáutica e aeroespacial um pouco, e a indústria da energia. Leia-se o petróleo e o gás, a energia nuclear e a energia eólica, por exemplo. Em Portugal, temos maioritariamente a construção civil, temos um pouco de energia eólica e de transporte de energia e outras coisas do género. Não temos energia nuclear, não temos aeronáutica, não temos óleo e gás. Daí, desde o início, a Fiber Sensing saiu virada para o mercado global, onde estes mercados têm uma grande expressão e onde a nossa tecnologia tem, obviamente, uma vantagem competitiva face ao tipo de sistemas que existem hoje para fazer monitorização estrutural. A Fiber Sensing começou praticamente desde o seu início com uma parceria com uma outra empresa de tecnologia que fabrica o mesmo tipo de sensores, mas para um mercado diferente. É uma empresa brasileira que tem muita experiência em trabalhar com o mercado de óleo e gás, ou de petróleo e gás, se quisermos dizer assim, e que trabalha rigorosamente com a mesma tecnologia. Esta aproximação entre as duas empresas, ou esta parceria, se quisermos chamar-lhe assim, está inclusive a ser tema de tese de mestrado de uma das pessoas desta empresa, que é a Gavia Sensors, que está a estudar as vantagens e as desvantagens, ou os riscos e as benesses, de uma parceria entre duas empresas tecnológicas no seu verdadeiro início, que é algo muito inovador também. E temos aqui uns quantos cruzamentos de coisas muito interessantes, como são culturas diferentes. Nós estamos na Europa, eles estão na América, em particular na América do Sul. Nós temos mais experiência com o mercado da construção, eles têm mais experiência com o petróleo e gás. E decidimos, em seu tempo, há bastante tempo atrás já, alinhar o desenvolvimento de produtos das duas empresas de forma a que fizéssemos produtos que são utilizáveis nas duas regiões e nos diferentes mercados em que atuamos. Este mix, ou este input de uma necessidade global e de uma necessidade de vários segmentos do mercado, vai nos permitir, com certeza, chegar ao mercado com um produto mais maturo, num tempo mais curto do que aquilo que é normal. E essa é uma das grandes vantagens que temos, né, em ter feito esta parceria com esta empresa. Exemplos de sistemas de monitorização. A Fiber Sensing está neste momento a fornecer um sistema de monitorização de uma dimensão muito razoável para a monitorização estrutural do túnel do Rossio. É um sistema extremamente simples, que consiste em medir deformação ao longo das paredes do túnel e, desta forma, o dono da estrutura, no caso a Refer, vai poder avaliar o quanto a estrutura converge, ou seja, o quanto convergência seria, teoricamente, quantas paredes do túnel estão a fechar. Não quer dizer que elas vão fechar, mas, no caso, o dono da estrutura está interessado
em medir quanto é que as paredes se vão mexer, uma em relação à outra, ao longo do tempo. E está interessado em ver a tendência, porque estas coisas nas estruturas acontecem muito devagar. Uma obra não colapsa de hoje para amanhã, uma ponte não cai. Não se vai monitorizar um túnel ou uma ponte para ele não cair. Porque não é o sistema de monitorização que vai prevenir a ponte de cair. É para isso que está lá a estrutura. O que o sistema de monitorização nos dá é informação sobre a saúde da estrutura. Se provocado por um acidente, natural ou não, a estrutura está agora com um comportamento diferente em relação àquele que foi projetado, tendo um sistema de monitorização, podemos prever quando é que esse sistema vai ter de sofrer uma manutenção para prolongar o seu tempo de vida. E quem fala nos túneis fala nas pontes. Fornecemos, durante o ano de 2005, um sistema de monitorização de mais de uma centena de sensores para a ponte de Dom Luís aqui no Porto. E esse sistema de monitorização permite avaliar o comportamento da estrutura face à sua nova utilização, que é a passagem do metropolitano de superfície do Porto, onde antes passavam somente automóveis. Então, houve uma mudança de utilização na estrutura, houve uma reabilitação da estrutura e agora há um sistema de monitorização para avaliar qual é o impacto que isso está a ter na estrutura existente. Mas, volto a dizer, as estruturas não colapsam. E um exemplo muito engraçado é o exemplo da aeronáutica. Os aviões comerciais, aqueles em que nós viajamos de vez em quando, uns com mais medo do que outros, não são monitorizados. A sua estrutura é fortemente testada em terra, mas a estrutura, enquanto o avião está a voar, não é monitorizada. E porquê? Porque os critérios de segurança na aeronáutica são tão rígidos que, uma vez cumpridos, muito dificilmente haverá um erro de cálculo ou um erro de comportamento da estrutura que vá provocar o colapso dela. Há um exemplo muito engraçado de um avião há uns anos que aterrou num avião num aeroporto no interior do Brasil ao triplo da velocidade vertical daquilo que é permitido pela especificação do avião. E o avião não colapsou. A estrutura não colapsou totalmente, diga-se. A estrutura teve danos, o avião quase que rachou a meio, mas não colapsou completamente. Porquê? Porque o critério de segurança está ainda muito acima daquilo que é especificado no seu funcionamento. Outro exemplo, talvez mais fácil de compreender, uma ponte. Se uma ponte é desenhada para ser atravessada por veículos ligeiros e para suportar vento de 50 km/h e está projetada para 100 anos, se de repente passamos a fazer circular nessa ponte veículos pesados e o vento médio aumentou de 50 para 100 km/h, é óbvio que a ponte vai estar sujeita a um stress ou uma fadiga superior àquilo que foi projetado. E se calhar agora não vai durar 100 anos, se calhar agora vai durar 80. Mas, com o sistema de monitorização estrutural, nós podemos a qualquer altura saber qual é o verdadeiro estado de saúde da estrutura. E dessa maneira podemos atuar positivamente para compensar os eventuais danos que ela vai sofrendo ao longo do tempo. Porquê é que o dono de obra compra um sistema de monitorização? Para prolongar ao máximo o seu tempo de utilização, porque é aí que está o lucro. Imaginem uma ponte como a Vasco da Gama, em que o dono da ponte é o governo português, mas a empresa que fabricou a ponte, ou que construiu a ponte, é a mesma que está agora a explorá-la e tem a exploração durante 100 anos. Se eles conseguirem minimizar as intervenções de manutenção sem mexer no risco de utilização da ponte, eles vão ter um lucro maior. E essa é a grande vantagem de um sistema de monitorização estrutural. É, cumprindo os critérios de segurança, minimizar a necessidade de manutenção e maximizar o tempo de utilização. Para termos uma noção de quantos sensores estamos a falar, a ponte Vasco da Gama é ponte para ter cerca de 2.000 sensores, por exemplo, permanentemente. A ponte 25 de Abril é ponte para ter cerca de 700 sensores. A ponte Dom Luís I no Porto é ponte para ter 130 sensores, algo desse género. Um teste de carga numa ponte é coisa para os 30 sensores, 40 sensores. Então, são estes os números de que estamos a falar.